diretamente pela Rádio Difusora e também pelo portal jj.com.br. Hoje você que está nos ouvindo não vai ver, mas para você que está nos assistindo, estamos aqui, olha, com um logo novo, o logo do Jornal de Jundiaí. Ali tem um site onde você pode ouvir a Rádio Difusora também, todos os dias ao vivo. E o Francamente, depois que vai ao ar pela Rádio Difusora, estará disponível lá no YouTube e também no Spotify. Então peço para você aí, vai lá, se inscreva no canal, confira as mais de 300 entrevistas que rolaram por aqui, mais de 300 bate-papos. Aqui eu falo que é bate-papo de boteco, é bate-papo de boteco. Falta só a cervejinha na hora do almoço, gente. Bom, sexta-feira eu tô aqui com uma convidada que a gente tá combinando, a gente tá se namorando tem um tempo pra vir aqui pro estúdio, aí vem pandemia, não tem mais estúdio. Aliás, a gente tinha uma pauta marcada logo que a gente não pôde mais se encontrar fisicamente, né, presencialmente. Estou aqui com ela, Rosana, o seu sobrenome é italianíssimo. Congílio. Rosana Congílio está aqui comigo, ela que é coordenadora do Conselho de Políticas, Conselho Municipal de Políticas Cultural de Jundiaí. E a gente vai bater um pouco, um bate-bola aqui, uma conversa sobre a importância dos conselhos, né? A importância da gente ocupar esses espaços. Primeiro, bem-vinda. Tudo bem? Tainá, obrigada, deu certo agora esse encontro, né, da gente. Vamos falar então um pouquinho de conselho, né? Eu quero saber, primeiro de tudo, antes da gente ir, né, para essa parte dos conselhos e tal, eu quero saber aonde começa a sua vida com cultura, porque tem um histórico familiar aí, né, a literatura presente na sua vida. Me conta um pouquinho de você. Minha tia escritora, né, falecida na cidade, Mariazinha Congílio, e eu comecei escrevendo também, escrevo, né, e há praticamente 10 anos atrás eu fui convidada para integrar a Câmara Setorial, que na época chamava Comissão Municipal de Literatura. Eu fui convidada pela escritora Júlia Raimann para integrar, né? E de lá para cá eu tenho participado direto da Câmara Setorial e eu já estou na terceira gestão, né? Como antigamente era presidente, atualmente estou coordenadora do Conselho. Então isso é pela literatura, a literatura me levou para o Conselho Municipal de Política Cultural de Jundiaí. E como que foi essa sua... Claro, tem um histórico familiar, mas a sua entrada aí no mundo das letras, das Eu acho que o histórico familiar assim, é de inspiração, né? Eu passei minha infância além dos livros da minha tia, né? Que é cunhada da minha mãe, na verdade, Grandi Congílio, meu tio, irmão da minha mãe, né? E eu passei a infância lendo poesia, sempre gostei de escrever, né? Tenho escrito muito pouco, porque eu trabalho no conselho, toma muito tempo, né? E outras atividades que a gente tem. Então tenho escrito pouco, né, mas acompanho e me considero assim, ativista na área de literatura e da cultura, né, de Jundiaí. Participo da Frente Estadual de Cultura, da Frente da Grande São Paulo, Litoral Interior. A Frente Estadual de Cultura é muito forte, né? É muita gente envolvida, são boas trocas ali e grandes lutas, né? Vamos tem convidar. o pessoal da bancada ativista, né, de São Paulo, do mandato coletivo, que também participa. Então a gente aprende muito, né? Acho que a partir do momento que eu fui há uns 2, 3 anos atrás, que eu comecei nas reuniões da FEC, eu comecei a me desenvolver melhor também e trazer as ideias de lá para cá, né, de participação e de que conselho, bem ou mal, se faz política também, né? A gente faz estudos. Eu fui estudar gestão pública na Unicamp e a gente vê que é uma forma de iniciar a vida na política, né? A participação não pejorativamente, né? Não é política partidária, mas é muito importante falar, né? Quando a gente fala de política, isso vem muito carregado de vários estigmas, né? Exatamente. Você fala de política, a pessoa, ela já vai ter um lado, ela já vai ter uma opinião, ela já vem um conjunto de coisas. E a gente faz política todo dia, né? Todo dia. Cada decisão que a gente toma é política, né? E a gente fala como se fala assim, né? Futebol, religião e política, cada um tem o seu disputo, né? Então existe um preconceito de você falar de política, de você dizer que um conselho participativo é político, né? Que você aprende a ser flexível, a negociar. Tudo isso é muito importante para quem vai fazer parte do conselho e aprender. E não tem regra, né? Você vai, é no dia a dia que você, no trabalho, quando você se dispõe a arregaçar as mangas e fazer,
né, política pública de cultura, que você vai aprendendo. Não tem como, eu vou te ensinar, vou te dar aqui um manual e você vai seguir, não tem vai dar tudo certo. Não tem uma cartilha pronta, não, né? Você tem uma lei para seguir, e essa lei do Conselho atual de 2016, você tem um regimento, e nós estamos, inclusive, no Conselho alterando a lei, né? Porque a gente tem que ir se adaptando à nova realidade, que vai se transformando, a gente vai vendo o que funciona, o que não funciona, né? E nós tivemos um grupo de trabalho no Conselho para alterar a lei. Então, para o ano que vem, a gente prevê que essa lei, nós fizemos uma minuta, né? Que é apresentada por Executivo, e que essa lei entre em vigor no ano que vem. E o regimento também. É importantíssimo a gente falar que os conselhos são formados através de lei. Muitos municípios não têm, né, conselhos, não tem. Então é importante também ficar de olho nisso e cobrar, né, uma legislação, uma lei aí que fomente, que forme, que obrigue a existência dos conselhos, né? Principalmente o de cultura, né, que é sempre o lado da corda mais frágil, né? Porque a gente tem... quando você fala de prioridades na vida, você vem com uma série de coisas, né? Sim. E a cultura é tão importante, tão fundamental, que a gente nem pensa nela como uma prioridade. E ela é formativa, né? Parece que a pessoa não tem tempo de pensar como prioridade, né? E ela forma o ser humano, né? Assim como a educação. A gente tem na Constituição a previsão, então municípios que não têm, os artistas têm que se unir, né? Se mobilizarem. E isso se discute, por exemplo, se pode fazer capacitação para mobilização, conferência de cultura, né, que se diz fóruns de cultura, para discutir cultura e para eleger um conselho, né. E é muito importante que ele seja paritário, é importante também ter representantes do governo, como a gente tem, né, metade sociedade civil, que a gente fala participação popular, e metade membros do governo, porque eles vão fazer também a conversa dentro da administração, né? É importante ter áreas interessantes para a cultura que tenham afinidades para ocupar essas cadeiras do governo. A nossa lei nova vai prever isso, a atual já prevê, e a nova também, mais ainda adaptada à realidade. Porque se pensa, não, é só da população, a população tem que se decidir, né, sobre as coisas, sobre as políticas públicas, só que é tão importante esse diálogo, essa ponte com o poder público, com a administração, né, da cidade, a administração pública, e as pessoas esquecem, né, de criar essa ponte. Essa ponte é importante, não tenho dúvida disso, né. Por exemplo, assistência social, você vai pensar em oficinas culturais para bairros, uma bandeira que a gente levanta desde todo o tempo de conselho, tudo, é descentralização da cultura. Então ela ir para os bairros, né, ter oportunidades de formar, descobrir novos talentos e formar as pessoas dos bairros, que elas não precisem se deslocar, né. Então é importante isso, né, ter esse olhar, né, para que atenda a toda a população. É legal falar da descentralização, que é um tema muito recorrente, não só em Jundiaí, mas, né, no Brasil então, também, quando se fala de cultura, você fala da descentralização da cultura, né, que as coisas acontecem meio eixo Rio-São Paulo, mais no Sudeste, enfim. Mas é levar capacitação, né, porque a cultura já existe naquele local, né, ela já tem uma expressão dela, uma cultura que é própria daquela região, né. Acho que essa questão de capacitar, de criar espaço para os artistas, isso é fundamental para que a cidade consiga se mostrar tal qual é, né? Sim. Eu acho que é muito importante, eu tenho falado sempre, né, que a gente abra os ouvidos. Então, a gente precisa, nós já fizemos alguns fóruns descentralizados de cultura em alguns bairros no ano passado, esse ano não deu, né, para ser presencial. Mas é muito importante a gente estar ouvindo a população, levando para ela o que ela precisa e o que ela quer. E não o que a gente escolhe que seja melhor, né? É importante você ouvir, construir. Por isso a gente fala de ter na cidade também um plano municipal de cultura, né? E a gente espera que o ano que vem, no início do ano, já comece esse aquecimento para que tenha isso. Porque você vai ouvir a população e vai tentar o mais fielmente reproduzir no plano essas necessidades, essas vontades, né? Para poder satisfazer a pessoa, formar ela profissionalmente. Por que não descobrir talentos, né? E ter condições na cidade do artista se desenvolver aqui mesmo, né? Então você ter editais, nós já temos alguns, mas aumentar, ter leis de incentivo, né? Pessoas
do legislativo que se interesse por cultura e que façam leis que venham a favorecer a gente. Então a gente pode ampliar, né, a possibilidade das pessoas fazerem cultura na cidade, né? O artista é sempre mal visto, né? Exato. Além de ser artista, você faz mais o quê, né? Você tem banda, escreve livro, mas trabalha com o quê? Isso é no Brasil também, Sim. né? Em outros lugares essa profissionalização é muito maior. E ter, assim, uma perspectiva, uma programação, por exemplo, sai um edital, o artista já está sabendo que vai ter edital, ele já se prepara, né? A cultura já teve, e esse ano não foi possível realizar, capacitação de produção, de projetos, né? De escrita de projetos. De escrita de projetos, que a gente tem muita dificuldade. A gente está com a Lei Aldir Blanc na cidade, né? E a gente vê a dificuldade, muitas pessoas, eu não vou participar, participa, tenta fazer. Se não consegue, às vezes um produtor pode ajudar, por um custo que não é alto, compensa. É que nesse momento o dinheiro vem para uma emergência, né? Para sobrevivência. Mas as pessoas precisam começar a participar sem medo, tenta, né? Tira dúvida, tem e-mail para tirar dúvidas da lei, por exemplo, né? Manda e-mail, telefona, vai até a unidade de gestão de cultura, né? Fala com o conselheiro, fala com o seu representante da sua área. Eu sou de literatura, o que for de literatura pode vir falar comigo. A gente tem o Face, Conselho Municipal de Política Cultural de Jundiaí, a gente tem Instagram também, CMPC Jundiaí, né? Então é importante, faça contato. O que tem, você pode fazer uma pesquisa até. A gente responde rapidinho, né? As pessoas ficam satisfeitas. A terceira vez que você assume o posto de presidente, de coordenação do conselho, né? Antes da gente adentrar aí os detalhes do conselho, nesses anos todos que você passou pelo conselho, você sente diferença de engajamento de artista, de luta por política pública, de mais participação? Como que você vê, dentro, né, desse período que você participou primeiro na setorial, né, lá quando era comissão, para agora, como você vê essa linha do tempo, assim, da cultura na cidade? Porque a gente tem grandes movimentos culturais na cidade, os grandes ciclos de cultura, né? A gente teve uma época, o Pão e Poesia era uma referência de artistas, a gente tem os lugares da cidade, os bares da cidade que acolhem os artistas para tocar à noite. Sim. Enfim. Como que você vê esse movimento na cidade? Bom, falar em relação ao conselho, né? Eu vejo muita evolução, vejo muito mais engajamento. Hoje a gente tem, quando a gente, na primeira gestão de que eu participei, eu falei que eu fui convidada a participar da comissão de literatura, e depois dentro da comissão a gente participava da parte, vamos dizer assim, da diretoria do conselho, né, que era o titular da cadeira. Tinham pouquíssimas pessoas, né, e isso foi aumentando, né. Na minha segunda gestão já tinham mais pessoas, e disputa, né. Hoje em dia a gente tem eleição, várias cadeiras, tem muita disputa, e a gente pretende que isso aumente, né, que as pessoas realmente queiram ser representantes de suas áreas. E a gente tem acompanhado muito mais proximamente, né? Mas é uma evolução natural, não é que antes era muito autoritário, a gente não tinha abertura, não podia dar opinião, não é nada disso. É uma questão de que a gente vai ver, como eu falei, eu fui para São Paulo para ver como é que era feito lá, né? Para poder copiar algumas coisas que já davam certo lá. Né? Essa coisa de ouvir, de abrir participação. Eu acho que eu consegui, por exemplo, a gente fazia reuniões fechadas do conselho. Era uma reunião pequena e fechada, porque eram assuntos que a gente ia debater, que se entendia, que não tinha pertinência. Mas hoje a gente vê, né, que é necessária abertura, que nem a gente faz reuniões atualmente online, a gente publica a pauta no Face do Conselho e as pessoas têm acesso, então podem mandar e-mail para receber o link, porque a gente também tem o problema da questão da segurança, né? Sim. De que tem hackers invadindo salas, né, humilhando as pessoas, então a gente faz dessa forma, mas todo mundo pode participar e é muito bem-vindo, né? Inclusive acaba dando direito de fala, que não teria, porque convidado é só para ouvir, né? Mas a gente acaba também abrindo e fazendo, então a gente tem evoluído. Né? Muitas coisas foram feitas na primeira gestão, né? Na época gestora de cultura maravilhosa, instituir orquestra,
dança, a companhia de dança de Jundiaí, né, o Corpo Estável, coral, então teve muita coisa, né? Hoje em dia a gente tem feito mais uma manutenção, a gente volta agora, por exemplo, para elaborar uma lei, você pede muito tempo, né, nisso, e poderia estar cuidando de outros assuntos mais importantes, vamos dizer assim, mas isso não é menos importante, mas eu digo assim, que poderia aprimorar ainda mais, né, melhorar para os artistas. Então, eu acho que é uma evolução, mas evoluiu muito, tanto que tem muita concorrência e a gente tem chamado cada vez mais pessoas para vir participar, né? Eu lembro quando eu fui participar, a primeira vez que eu fui participar do conselho, foi muita gente. Lembro que tinha muita gente, aquele auditório ali da Argos foi, né? Tinha muita gente, eu fiquei tão feliz de ver as pessoas querendo participar, né? As pessoas dos coletivos de Jundiaí, né? Uma molecada muito jovem, já muito antenada, uma outra geração que vem com outras expectativas, porque quando a gente fala de cultura, a gente pensa imediatamente nas expressões artísticas, né? Sim. Que tem ali as cadeiras e tal. Mas pensando na cultura em sentido amplo, e olhando, né, o que aquele 2016, o que aquela geração estava trazendo, era uma outra necessidade de ocupar a cidade de outras formas, né, de se expressar de outras formas, e a cidade e essas pessoas tinham que ter um diálogo, né? Eu achei tão incrível isso de olhar e falar, tá, a cidade até agora foi ocupada assim, mas há um desejo da cidade agora, né? Eu acho que desde 2014 eu já sentia isso, essa aproximação, 2014, depois você entrou em 2016 no conselho. Eu já senti essa aproximação do pessoal dos coletivos, por exemplo, né? Que é um novo formato contemporâneo, né? E que foram trabalhando muito bem na cidade, ganhando força, e isso continua. Acho que tende até a aumentar, não é? O pessoal do carnaval, né, os blocos que foram surgindo, a quantidade imensa de blocos a cada ano. Jundiaí virou a cidade dos bloquinhos de carnaval. Cidade dos blocos de carnaval, muito importante. Então também a gente está abrindo os ouvidos para esse pessoal que participa dos blocos, que organiza, né, para a gente ter um carnaval legal. Realmente você pegou uma fase de que teve um incentivo, de alguma forma as pessoas viram, com abertura talvez, que elas poderiam ser ouvidas, né, participar de editais, participar da cultura da cidade de uma forma mais profissionalizada. Sim. Aliás, a profissionalização do artista também é uma coisa que eu tenho percebido ao longo dos anos, assim. Eu comecei a trabalhar com cultura em, sei lá, 2004, 2005, um pouco por conta da Rede Paulista, da rádio, enfim. Mas não havia essa formação de profissionais na cidade. A MEI, o CNPJ, não havia essa profissionalização do artista. E hoje você percebe que há essa preocupação, né? Tem, porque é necessário, senão você fica fora, né? Sim. Não participa de nada, não pode fazer um cadastro, como é que eu vou me apresentar, como é que a prefeitura vai poder me contratar, né? Então é uma necessidade. Porque tinha essa coisa, mas a prefeitura não contrata. Não, mas você tem CNPJ, você enviou um projeto. Exatamente. Não, mas tem que chamar. Não, gente. Só ele vai, só alguns escolhidos, não são, né? Existe um cadastro, existe oportunidade para todo mundo, né? Agora, você está adequado, você tem documentos, você está em dia com tudo para poder participar. Isso é importante porque a administração pública tem o Tribunal de Contas, né, que vai fazer ela prestar contas de tudo que ela pagar, de todo o contrato que ela fizer, e não pode ter problema nenhum. Não, e existe, a gente fala burocracia, também parece um termo tão pesado, mas existe um mecanismo dentro da administração pública. Qualquer centavo que sai da administração pública, né, ele é pensado. Né? E a gente se preocupa muito com isso, né? A gente tem se preocupado muito com isso. Então tem que fazer direito mesmo, e todo mundo tem oportunidade sim, né? Tem o cadastro. A gente aconselha que as pessoas façam o cadastro, não só agora para benefício da Lei Aldir Blanc, né, a Lei de Emergência Cultural, para apresentar propostas ou para solicitar ajuda para espaço cultural, mas também para depois, para trabalhar depois, para apresentar projetos, né? Muito importante. Eu vou até deixar linkado que agora a gente está, até explicar um pouquinho, a gente está num momento de
de eleitoral, né? A gente está aí, né, nas campanhas municipais, enfim. Então a gente fica limitado a alguns temas até para não parecer propaganda política favorável ou desfavorável. Mas existe dentro do site da unidade de gestão, né, um cadastro que todo artista, produtor, enfim, todo mundo que trabalha com arte vai lá, coloca o nome, qual que é o segmento, Sim. porque você tem que entrar no radar, né, da gestão de cultura, né? Isso é super importante, né? É muito importante fazer. Eu não sei, agora a gente tem uma pausa, os sites não funcionam, mas de qualquer forma eu vou deixar linkado aqui, né? Sim. Não, mas pro cadastro, vídeo, né? já para Lei Aldir Blanc, por exemplo, tá rolando. Tá rolando. Aliás, tá hoje, dentro dos prazos, né? Para quem está nos ouvindo, para quem está nos vendo, esquece que estou falando que já passou, a gente está no passado. Mas para você que está ouvindo, estamos no presente. Hoje é o último dia, né? De enviar propostas para a lei e encerra hoje. Encerra hoje. E tem para o dia 19 para o item, pro inciso 3º do artigo 2º da Lei Aldir Blanc, que é a aquisição de ativos, de bens. Aquisição de bens para a prefeitura, né? Então as pessoas de artes visuais, artesanato e literatura podem propor, por exemplo, de literatura, venda de livros. Você tem seus livros e quer fazer a venda para a prefeitura. Pode fazer o cadastro e enviar, né? Ai, que legal. É importante ficar de olho aí, gente, porque a cultura, sempre falou que foi um dos setores mais afetados, né, por esse momento, né, de pandemia, que houve o distanciamento físico. Então, todas as atividades aí voltadas para a cultura foram canceladas e, como a gente fala aqui, né, o lado mais fraco da corda, porque o artista vive do dia a dia, né, vive dos shows, vive muito da presença, né? Sim. Houve um rearranjo aí na forma de se apresentar, né? Muita coisa aconteceu online, né? Então a gente se adaptou aí a esses formatos e a lei chegou agora, né? Com muito atraso, né? Infelizmente, né? Com muito atraso, mas a gente espera que ainda assim ajude, né? A manter, a compensar um pouco, né? Das perdas dos espaços e dos artistas. E mesmo essa foi uma conquista, foi uma luta também. Uma luta dos artistas do país todo. Exato. Né? E isso, quando a gente fala, isso é política pública. Eu sempre brinco, o governo não dá nada pra gente, a gente tem que provocar, a gente tem que mexer, a gente tem que pleitear como cidadão, se organizar para que as coisas aconteçam, né? E a frente de cultura, a de São Paulo, a estadual, enfim, e ela foi se unindo aí e conseguiu. Nós participamos também aqui pelo Conselho, né? Nós participamos de várias lives, eram lives, cursos, muitos conselheiros fizeram, tem um grupo bom aqui, nós temos um grupo próprio de trabalho para desenvolver a Lei Aldir Blanc na cidade, né? Tem comissão de avaliação de cadastro, comissão julgadora, e essa é de fora, tal, dos projetos depois, mas tudo isso a gente teve que se preparar muito e também nós reivindicamos, né, junto aos deputados federais, a senadores, a aprovação da lei. Então todo o Brasil, né, se movimentou. Com isso fez acionar também o funcionamento do Sistema Nacional de Cultura, né? Que vai daqui para frente, agora tem um fundo que estava tempo parado. Ficou, né? Eu não sei agora quantos anos, mas ficou anos parado e agora volta a funcionar, né, no sistema fundo a fundo, de repasse de verbas federais para os estados e municípios. Então isso é super importante, é uma grande conquista para a cultura, né? Para a nossa cultura. E a gente estava falando aqui, as pessoas quando falam de política, do exercício do direito, né, as pessoas acham que com o voto e elegendo representantes acaba o dever dela, né, tá limitado a isso, ao voto, meu exercício de cidadania. E não tá, né? Não. Os conselhos são fundamentais. A gente está aqui focado no Conselho de Cultura, mas existem vários conselhos, tem vários, né? Vários conselhos aqui em Jundiaí, e é a forma onde o cidadão consegue participar mais ativamente aí da vida da cidade. Não adianta ficar só na orelha do vereador, tem que participar de conselhos, tem que participar aí dessa conversa com o poder público, né? O que a gente está falando é de democracia participativa, né? Do voto, né? Essa participação em conselhos, assembleias públicas, participação em plano diretor, em orçamento participativo, né? A população
participando da construção, né, coletiva e cobrando, fiscalizando. O conselho, né, nosso é deliberativo, é fiscalizador, a gente tem bastante poder, vamos dizer assim, para poder atuar. A gente pensa a política pública de uma forma ampla e depois em cada questão, por exemplo, Centro das Artes, a gente vai cobrar especificamente, vai pegar o número do processo, vai olhar processo, vai pautar em reunião, vai na Secretaria de Obras fazer em reunião para saber do andamento, se está tudo certo, se os prazos estão sendo obedecidos, se não estão sendo obedecidos, por que não estão. Então a gente tem toda essa competência legal, isso vem da Constituição, que dá esse poder, né? Que nasce do movimento, dos movimentos sociais, da ação dos movimentos sociais dos anos 80, 90, isso ficou dos anos 80 consagrado na Constituição Cidadã. Aliás, de 88, a nossa Constituição é linda, maravilhosa, né? É duro de fazer ser cumprida, está sendo muito sim. desobedecida. Né? Demais, até mas a gente luta assim, em conselho o que a gente faz é lutar por isso, né? Por esses espaços. E o que a gente pretende, né? Na verdade, quem participa do conselho, né? É importante que os prefeitos ouçam conselheiros, não só de cultura, de todas as áreas, porque são as pessoas que estão trabalhando no dia a dia daquela área, no dia a dia, elas que mais sabem daquilo. A gente tem artistas que estão fora do conselho, podem ser ouvidos? Pode, lógico, mas o conselheiro participa da elaboração, da fiscalização da política pública. O prefeito tem que ouvir, né? O vereador, né? Como é importante, como é importante ouvido. O vereador tem que participar, tem que ter propostas de cultura na cidade. E o conselho tem que cobrar isso também, entende? Então é dessa forma que bem funciona um conselho. E essa questão de cumprir o que está na lei, né? Que é a democracia participativa. Não está pedindo nada demais, gente. Cumpra-se o que está na lei. A gente, se fosse isso, é suficiente. Né? Esse mantra já era suficiente para a gente ver um bocadinho melhor, né? Precisa o entendimento e o respeito, né? Acima de tudo, né? Quando se está no poder, né? A gente tem que saber que é em nome do bem comum. Isso é público. Então baixa a tua guarda, o teu ego, né? E ouve, considera. Né? Não menospreza a ideia das pessoas, as sugestões de pessoas que já têm experiência. É muito importante. Quem está na vivência ali, né? Quem tem a sabedoria do dia a dia. Porque tem uma sabedoria que só o dia a dia. Você pode ficar 500 anos estudando aquela... Mas o dia a dia te traz uma outra vivência, uma outra sabedoria mesmo. E os nossos conselheiros são extremamente experientes, que estão há muito tempo atuando na cultura da cidade, conhecem todos os percalços e todas as vitórias, entende? Então é muito importante que sejam ouvidos, não só a coordenadora do conselho, como representante de cada área, né? Acompanhar a atuação do seu representante, por exemplo, o pessoal de artes visuais, acompanhar tudo que faz a Câmara Setorial, participar das reuniões, né? Desmistificar, tirar o preconceito de que conselho é diretamente administração pública, não é. O conselho é o elo que liga a população à administração pública. Representa, faz o papel e sabe trabalhar com os dois lados. É isso. A população precisa entender que o conselho pertence a ela também. Né? Essa sensação de pertencimento, de fazer parte, de saber que pode fazer parte, né? Ainda que não possa ir em todas as reuniões. Saiba quem que é o da cadeira, né? O não só da cadeira, né? Porque se a pessoa reclama e nunca foi a uma reunião, né? A gente tem pouquíssima presença de política pública de Facebook não resolve, tá, gente? Tem que participar. Exatamente, precisa participar. Presencie uma reunião, vê como ela acontece, né? Acompanhe as pautas, acompanhe a solução daquelas pautas, o que foi decidido, se está contente, controle, chegue para criticar também, a gente aceita. Mas seja construtivo, tá? Crítica é uma coisa, xingamento e desrespeito é outra, a gente tem que separar isso hoje em dia, porque as pessoas confundem um pouquinho. A gente estava falando dessa importância da participação, dos conselhos. O conselho, as reuniões acontecem durante todo o ano, né? E aí tem um momento que tem o fórum de cultura, o encontro
maior de cultura, né? Como que está funcionando o calendário? Claro, está rolando tudo online, né? Lembrando que os conselheiros não são remunerados, não é um emprego, não é um cargo público, não é um cabide. Não é um cabide de emprego que a pessoa vai lá, ganha um salário para ficar, não, gente. Por isso que a gente está repetindo aqui que é a participação da população na vida política da cidade, né? É um trabalho voluntário que demanda um tempo e vai fazer curso e vai para São Paulo. Como que está funcionando o calendário? As reuniões estão semanais? Ou acontecem as reuniões setoriais e aí tem uma reunião geral? Conta um pouquinho pra gente a dinâmica. Dessa forma, né? Tem as câmaras setoriais que realizam no mínimo uma reunião ao mês e o conselho também, uma reunião ordinária ao mês. A gente andou tendo 2, 3 reuniões no mês extraordinárias, por causa do trabalho que desenvolve tudo, e várias outras reuniões dos grupos de trabalho. Então tem grupo de trabalho da conferência, grupo de trabalho para apuração do Fundo Municipal de Cultura, né? A gente vai, grupo de trabalho para lei e regimento, para elaboração da minuta, né? Que é uma proposta que a gente faz para a administração de alteração da lei, de criação de uma nova lei. Então, daí tem outras reuniões, não só essa uma por mês, né? São as quartas-feiras, né? A primeira quarta-feira do mês, das 19 às 21 horas, e tem acontecido por plataforma virtual, né? De forma virtual. E aí você sempre publica no Facebook, a gente lá, publica Conselho Municipal de Política Cultural de Jundiaí, tá lá o Facebook. Isso. Né? Que a gente publica a pauta, né? né? Para poder as pessoas participarem. E no final do ano, que nem agora, no dia 2 de dezembro, a gente tem a Assembleia Aberta do Conselho, que é feita, é aberta porque é para todo, mais ainda, quem quiser participar e ver como trabalhou o Conselho durante o ano todo, né? É uma avaliação das ações da cultura da cidade pelo Conselho, né? Alguns encaminhamentos que são feitos. Um momento de transparência, né? Ali, isso, né? Exatamente. E a gente vai fazer um documento, essa avaliação sai sempre um documento, uma ata, né? Que é passado, que nem a gente está pedindo prorrogação de mandato, tem até um pedido de prorrogação de mandato por conta da prestação de contas da Lei Aldir Blanc, da aprovação dessa lei. E aí a gente teria que fazer uma transição. Então a gente está prevendo, inclusive nessa nova lei, uma transição de uma gestão para outra, para processos que a gente iniciou, né, ações que a gente iniciou numa gestão, não parem, né, que continuem como política pública, inclusive também, né, de ter continuidade. Certo? Então é isso. Nossa, como o Plano Municipal de Cultura, que a gente está iniciando agora, né? A gente tem discutido sobre esse tema e no ano que vem a gente quer que isso continue. Então a gente tem que ir vinculando, protegendo, entregando para quem vier, né, essa missão também. Porque isso também é super importante falar, né? A gente está falando aqui de política, a gente não está falando de política partidária. Às vezes ocorre mudança de gestão no município ou mudança de gestão no próprio conselho e algumas coisas param, né? Exatamente. Essa é a importância de virar uma política pública, né? A continuidade do trabalho para que não seja tempo perdido ou não tenha que começar do zero um trabalho, né? Exatamente. Mais uma vez tem que tirar o ego ali da frente, né? Sim. E o próximo que assume tem que continuar esse trabalho. Tem que dar continuidade, né? Porque aquilo partiu da convergência de várias vontades da população e por isso se tomou um caminho. Então você tem que seguir naquele mesmo caminho, a não ser que a população decida por outro. Sim, você tem que estar sempre ligado, né? Por isso colocar todas as ações, as atividades, os projetos, editais, todo o valor disso num plano municipal de cultura, que tem duração de 10 anos, vai sendo revisto periodicamente, vai sendo adaptado, mas é muito importante para a cidade. Sim, e é importante essa participação também para que o que vai para a lei, né, o que está no papel, no preto e branco, seja de fato a vontade da população, a necessidade da população, né? Essas discussões são importantes e elas acontecem no conselho, não acontecem no Facebook, minha gente, não acontece no textão. Acontece nessa participação contínua, nas discussões contínuas, porque também participar do conselho te permite ouvir outras coisas, outras necessidades, porque a gente vai muito com
o que a gente precisa, né? O que eu como cantor preciso, o que eu enquanto ator preciso, né? A gente vai muito com as nossas necessidades, né? E a gente chega no conselho, a gente tem que pensar, né? Exatamente, né? A gente tem essa coisa de às vezes estar indisponível para o outro, né? Sim, no conselho a gente aprende a trabalhar isso na gente também, né? Que você tem que estar disponível para você, mas também igualmente para os outros, né? Sim. Ouvir. Eu ia dizer alguma coisa que me fugiu agora das coisas que a gente tem conversado. Eu acho tão sábio, tão simples, né? Você ouvir o outro, você estar disponível para o outro, porque é tudo que a gente não é hoje, né? Exatamente. É um exercício, estar só disponível. Pensar em si, né? Precisa acabar isso, né? E daí quando você sente que você vai fazer pelo outro, que a sua ação é levada em consideração, o seu trabalho no conselho é levado em consideração, você se estimula. Então nós temos hoje conselheiros muito estimulados, né? A gente ouvia dizer em outras cidades que tinha briga, né? A gente ainda não tem briga, a gente tem conseguido ainda se harmonizar, mas a gente vê pessoas querendo soluções para os problemas que aparecem, né? E a gente vai cobrando tudo isso. Gente, hoje comigo aqui a Rosana, que é coordenadora do Conselho Municipal de Política Cultural de Jundiaí. Antes de encerrar, vou falar para você que está me ouvindo e você que está nos vendo, cadê? Eu quero todas as setoriais aqui para a gente bater um papo um por um. Muito obrigada. Eu quero deixar muito claro aqui para você, refazer esse convite que eu fiz no off, né? Que todas as ações podem contar comigo para a gente divulgar, para a gente conversar, que esse veículo aqui se torne um braço aí do conselho, para que a gente consiga alcançar cada vez mais jundiaienses. Muito obrigada. É essencial a comunicação, né? Que ela se amplie cada dia mais. Você está dando uma excelente oportunidade para a gente vai precisar muito daqui para frente. A gente que quer fazer esse plano municipal de cultura, quer ter editais constantes na cidade, quer poder possibilitar as pessoas que tenham sim como trabalhar para o poder público, né, através de contratação depois de editais. Então isso é muito importante. A comunicação, a divulgação, né? Sim. A gente tem tido alguns auxílios na cidade que são essenciais, né, para a divulgação do nosso trabalho. Muito obrigada. Obrigada, viu? Obrigada. Que seja a primeira de muitas vindas agora. Eu agradeço em nome do Conselho. Muito obrigada, Tainá. Obrigada. Gente, seguinte, vou ficando por aqui. Amanhã não tem, francamente, nem depois de amanhã, mas segunda-feira estarei de volta aqui nesses estúdios com Sonequinha. Beijo, não briguem com os coleguinhas, bebam água e tchau. Francamente, com Tainá Franco.